A gente sabe que o Saitama mata todo mundo com um soco, mas isso não quer dizer que isso seja conhecimento público dentro do anime. Só alguns heróis sabem o quão casca-grossa o Saitama é. Você quer saber quem são eles? Vamos lá. Reinet Trunks, Peter aqui. Galera, depois que o Saitama fez o teste pra entrar na Associação de Heróis, ele bateu todos os recordes dos exames físicos, mas nem isso foi suficiente pra fazer ele ser jogado pra classe S. E na verdade tem uma série de motivos pra isso ter acontecido. O primeiro deles é que no dia que o Saitama foi lá fazer os testes, os principais executivos da Associação de Heróis estavam de olho no Genos, porque já havia lá desconfiança de que ele tinha sido o responsável por eliminar a Casa da Evolução. Um outro motivo é que já durante os testes, algumas pessoas estavam espalhando boatos de que o Saitama estava trapaceando durante os testes. Tanto que esse boato ganhou força depois que o Saitama destruiu o meteoro que estava colocando em risco a cidade Z. Então, se o Saitama não está numa classe alta, é porque na verdade são poucas as pessoas que sabem o quão poderoso o Saitama é, porque ele era para estar na classe acima do S. Mas se são poucos, será que a gente consegue dizer quem são essas pessoas, quais são elas? Com certeza a gente consegue. E é pra isso que eu tô aqui. E já manda o seu like e comenta aqui embaixo. Tá ansioso pra volta do anime? Quem que você acha que é o mais poderoso depois do Saitama em todo o anime? Comenta aqui embaixo, capricha. Vamos lá, galera. Genos. Entre os heróis, o Genos foi o primeiro a saber que não existe ninguém no universo capaz de vencer o Saitama. Isso aconteceu já no primeiro encontro deles. Tudo começou quando ele entrou numa luta contra a Mulher Mosquito. Só que no meio da luta, o Saitama apareceu lá. Olha a hora, né? Que bom que o Saitama apareceu. Por quê? Porque justamente ele estava perseguindo um mosquito que estava aloprando ele no apartamento dele. Então ele foi pará-lo justamente nessa luta. Só que enquanto os Genos mandavam o Saitama ir embora dali, a Mulher Mosquito evoluiu, ficou mais poderosa e começou a massacrar os Genos. O Genos percebeu que a única coisa que ele poderia fazer dali em diante era se autodestruir para levar a Mulher Mosquito junto. Só que não foi necessário, porque o Saitama deu um tapão na Mulher Mosquito e esmagou ela igual um mosquito. Dali em diante, o Genos quis se tornar discípulo do Saitama. Inclusive, o Saitama invadiu a nave do Boros. O próprio Genos disse que se houvesse qualquer mal capaz de derrotar o Saitama, a humanidade já teria sido aniquilada. Silverfang! Pois é, galera, o velho do Silverfang também sabe o quão poderoso o Saitama é. Isso aconteceu no dia em que o meteoro se desviou, né, e entrou em rota de colisão com a cidade Z. Quando a Associação de Heróis emitiu o alerta, só o Genos e o Silverfang responderam esse alerta. O Silverfang mesmo não podia fazer muita coisa contra o meteoro, fazer o quê, né? Ele só permaneceu ali porque o dojo dele ficava na cidade. E bem aquele estilo capitão que afunda junto com o navio, o Silverfang preferiu morrer do que abandonar o dojo dele, que segundo ele pertenceu à família dele por várias gerações. O Metal Knight também apareceu para testar as armas dele contra o meteoro, né? Mas não deu em nada, né? O meteoro era grande demais para as armas do Metal Knight. Foi então que ele apareceu, Saitama. Saitama simplesmente explodiu o meteoro com um só soco. Ele não conseguiu salvar a cidade na totalidade, mas isso foi muito mais porque o meteoro já estava muito baixo do que pelo soco do Saitama ser fraco, né? Depois disso, o Silverfang até tentou tornar o Saitama discípulo no dojo dele, mas o Saitama, para variar, recusou. Dr. Genos! Pois é, não é só herói que sabe o nível do poder do Saitama, não. O Dr. Genos é provavelmente o maior cientista do universo de One Punch Man. Ele é tão inteligente, olha isso, que ele não confia em nenhuma outra pessoa para ser assistente dele nos experimentos. E justamente por isso que ele criou clones dele mesmo para ajudar ele nas pesquisas dele envolvendo evolução. Durante anos de pesquisa, o Dr. Genos descobriu que todo ser vivo possui um limitador da sua evolução. Então todas as pesquisas dele giraram em torno de como ele poderia ultrapassar esse limitador. Com o tempo ele descobriu que poderes paranormais, mutações, implantes robóticos, né, aprimoramentos genéticos podiam fazer seres vivos elevarem o próprio limitador. E por muitos anos ele estudou diversas formas. O experimento definitivo dele foi o Azuro Akabuto. Ele era o monstro mais forte que poderia ser criado só com aprimoramento genético. Mas mesmo ele tinha um limitador. Ou seja, tinha algo limitando o poder dele. E é por isso que ele perdia a cabeça e agia descontroladamente quando entrava no modo Azuro. Mas não importa, aconteceu o inevitável. Aquele monstro que foi criado para ser a forma definitiva de vida não resistiu a mais do que um único soco do Saitama. Tanto que depois disso, né, o Dr. Genos desistiu da pesquisa dele, já que o Saitama contrariou totalmente a ideia de que todo ser vivo possui um limitador. Ou seja, Saitama não possui limitador nenhum. Flash, velocidade da luz. Durante o ataque à base da Associação dos Monstros, os heróis classe S se separaram para procurar o refém
que tinha sido sequestrado. E nisso, o Flash, velocidade da luz, ouviu alguém se aproximando. Então o que ele fez? Ele se escondeu para tentar atacar de surpresa. Mas acontece que não era monstro nenhum, era o Saitama, que conseguiu se esquivar dos golpes do Flash fácil. Depois de uma conversa, o Flash tentou despistar o Saitama. O problema é que ele acabou percebendo que o Saitama era muito mais rápido do que ele. Eu gosto demais disso, galera. Os dois mataram vários monstros no meio do caminho. E o Flash até percebeu que a força e a velocidade do Saitama eram impressionantes, mas que faltava um conhecimento em artes marciais para ele. Mas isso por si só já mostra até que o herói classe S, conhecido justamente por ser mais veloz de todos, já sabe do que o Saitama é capaz, já sabe que justamente tem alguém mais rápido que ele. Suiryu, no final do torneio de artes marciais, que o Saitama entrou disfarçado de charanco, né? O estádio onde o torneio estava acontecendo foi atacado por um monstro chamado Gugetsu, que no passado foi um lutador de artes marciais derrotado pelo Suiryu. Ele tinha se transformado no monstro depois de consumir células de monstro feitas pelo Gyoru. E ele ordenou que os lutadores que estavam ali comessem as células ou todos iriam morrer. E o resultado daquilo foi que alguns lutadores acabaram se transformando em monstros. O Suiryu conseguiu derrotar os lutadores monstrificados, aqueles que acabaram de se tornar monstros. Mas ele não teve a mesma sorte contra o Gugetsu. Ele foi pisado igual um capacho. E para piorar, um outro lutador do torneio, o Bakuzan, queria se vingar do Suiryu e também comeu um punhado de células de monstro só para torturar o Suiryu. Num ato assim de puro desespero, o Suiryu começou a implorar para um herói aparecer para ajudar ele. E logo ele, né, que horas atrás estava desprezando os heróis. Enfim, um herói apareceu para acabar com a bagunça. Saitama. Saitama, para variar, matou o Bakuzan com um só soco. E depois disso ele quis ir atrás do Gugetsu. O Suiryu tentou para ele, dizendo que o Gugetsu iria matar o Saitama. Mas vocês sabem como o Saitama é. Ele matou o Gugetsu com só um só soco e fez a cabeça dele cair bem na frente do Suiryu. Depois disso, o Suiryu pediu pro Saitama se tornar mestre dele, igual o Genos fez. Mas o Saitama, para variar, recusou. King. O King é, na verdade, né, um grande banana, a gente sabe disso, né? Tipo um Mr. Satan. Mas que acabou pegando a reputação de herói mais forte do planeta, basicamente por causa de uma série de boatos, rumores. Mas no início da segunda temporada, o King acabou conhecendo o verdadeiro dono do mérito, Saitama. Todos os monstros, né, de ameaça nível dragão que o Saitama matou, quem recebeu o mérito foi o King. Mas o mais incrível de tudo é que o Saitama não se importou nem um pouquinho. Ele simplesmente até sugeriu que o King ficasse forte. Assim ele não precisaria nem sustentar uma mentira e nem ter medo dos monstros. Agora comenta aqui, desde que eu falei qual que é o mais poderoso, será que você sabe? Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Toca aqui agora, se inscreve no canal e toca no sininho, tem que ativar o sininho. Porque são 3 vídeos por dia, sempre com notícias hypadas pra caramba, com listas como essa aqui, então você não pode ficar de fora. É sempre informação pra você. Você não precisa ver todos, lógico, mas algum pode ser bem bacana pra você. Valeu, galera, até a próxima. Fui!